Bom, pessoal, eu vou responder a última pergunta que eu vi lá na live que tava agora, perguntando quando eu devo fazer a aeração do composto. Quando eu devo remexer aerar, né? Mexer o composto. Bom, eu digo que o seguinte, a cada 15 dias ou uma vez no mês, principalmente quando a gente tá com a caixa bem cheia de resíduo, é bom a gente dar uma aerada. Por quê? Geralmente a umidade ela fica mais embaixo, né? Porque gravidade a gente não discute. A água que tá ali em cima do composto, ele vai descendo por gravidade e geralmente fica mais naquela parte de baixo onde tá os furos. Então é bom a gente às vezes dar uma puxada desse material que tá embaixo, bem úmido, e levar pra cima. Não precisa virar um liquidificador aí, porque senão você compacta o composto. É fazer aquilo com cautela, com calma, passar um pouquinho, principalmente nos cantos da composteira, você levanta aquele material e passa por cima bem devagar, sem também machucar as minhocas, porque elas se partem super rápido. Então tem que ter cuidado com as minhocas mesmo, com os micro-organismos que estão ali dentro. Bom, então a cada uma vez no mês, eu acho que é um tempo bom, uma vez a cada 15 dias, mais ou menos, tá um tempo bom aí para fazer essa mexida no composto, para entrar mais ar, para poder oxigenar, para poder retirar um pouco dessa umidade. Então, uma vez no mês tá um tempo bom. Vou continuar aqui falando sobre os resíduos. Bom, eu recebi uma pergunta sobre se precisa lavar as cascas de ovos antes de colocar na composteira. Então, você vai ali, vai fazer um bolo, vai fazer um omelete, você quebrou a casca de ovo e você pode colocar na composteira. Não sei se vocês sabiam, mas a casca de ovo você pode colocar. Bom, eu quebro o ovo ali e já coloco dentro do meu recipiente de material orgânico, eu não lavo. Não importo com isso, até porque é proteína, a proteína vai ser degradada e vai ser quebrada em aminoácidos e tudo mais, e vai ser utilizado. A não ser que seja uma casca de ovo que tá com ovo podre, ou tá suja, aí eu recomendo lavar, mas do contrário, aqui pra mim nunca fez diferença se eu lavei ou não. Na verdade, eu nunca lavei a casca de ovo. Então, não acho que precisa, a não ser que realmente esteja sujo ou que o ovo que tava ali dentro tava podre, né? Não é bom a gente levar material que tá já em processo de podridão pra dentro da composteira. É sempre bom também a gente pensar que a gente tem que separar os resíduos e levar a maior quantidade de diversidade de resíduo para dentro da compostagem. Por que a gente tem que ter uma quantidade maior de diversidade? Igual a gente tem uma grande diversidade de população de pessoas, né? Tem pessoas altas, baixas, a gente tem pessoal lá do outro país, do Japão, a gente tem uma diversidade de população, de cultura, e isso é muito bom. A gente também tem que levar a diversidade de material para dentro da compostagem, porque cada material, cada alimento tem um certo tipo de micro-organismo que está dentro dele. Por mais que você lave a casca ali da sua casca de banana, casca disso, casca daquilo, sempre tem micro-organismo ali dentro. A gente não consegue enxergar, mas tem micro-organismo. Então, se a gente enche uma caixa de banana, pera, maçã, abacate, laranja, cascas de alho, cebola, mexerica, chuchu, abóbora, vários alimentos, a gente contribui também com a maior diversidade de micro-organismos, de fungos e bactérias dentro da compostagem, para que aumente também esse processo de degradação, de biodegradação dos alimentos. Então, uma compostagem onde você só utiliza só o resto de um X alimento, você só tem um tipo de micro-organismo, né? Alguns tipos de micro-organismo. Quando você adiciona vários micro-organismos,
Já que a união faz a força, quanto mais micro-organismo, maior vai ser a chance desse material se decompor rapidamente. Deixa eu responder aqui a pergunta. Minha caixa não veda muito bem, eu acho. É melhor tirar a tampa e colocar uma capa de TNT com elástico? Bom, a tampa da caixa, ela não necessariamente precisa ser vedada, porque de alguma forma tem que entrar oxigênio. Mas se a sua caixa tá meio bamba ali, você acha que tá entrando algum mosquito, alguma mosca, bom, aí eu recomendo ou você tira a tampa e cobre com a capa de TNT, igual você falou, com elástico. Muitas pessoas até preferem isso, contando que a sua composteira não esteja num local aberto para receber chuva e sol, ou que receba alguma coisa externa. Mas se não for esse caso, fica dentro de um local que você sabe que tá com a condição, um ambiente bom, não tem problema nenhum você tirar a tampa e colocar essa capa de TNT. Aqui em casa, como eu tô sempre de olho, a minha tampa ela fica sempre fechadinha, mas ela não lacra. Não é igual aquelas tampas de vasilha que você lacra ela e você custa até abrir, né? Também não é esse o intuito da compostagem, não é lacrar a composteira, porque a gente tá num processo aeróbico, a gente precisa ter ali entrada de oxigênio. Quando se faz uma compostagem anaeróbica, a gente sim precisa ter um recipiente que lacre bem, para que não entre oxigênio. O que eu faço aqui com a minha composteira? Eu coloco a tampa, coloco um paninho por cima, ou eu coloco um vaso de planta que é um pouco mais pesado, de forma que ele fique em cima e a tampa não fique mexendo, e também também dá para entrar oxigênio, mas não dá para entrar mosca. Então tem que ter esse equilíbrio. Você pode manter a tampa também e cobrir com a capa de TNT, que também pode dar certo. O que você tem que ter cuidado é só de não deixar ela exposta ao sol, à chuva, né? Para não prejudicar seu composto. Deixa eu ir para frente aqui. Quanto ao revolvimento, né? Já falei algumas coisas, o pessoal perguntou de quanto em quanto tempo, como fazer esse revolvimento. Eu indico uma vez no mês, ou uma vez a cada 15 dias, fazer isso com bastante cuidado. Agora, você não quer revolver o composto. Tem pessoas que acham que a compostagem doméstica não há necessidade de revolvimento. Não digo que tá errado, mas também não digo que tá 100% certo, porque eu acho que tem que haver uma entrada de oxigênio para oxidar os alimentos. Quando a gente oxida, que é aquele processo quando a gente parte uma maçã e deixa exposta no ar livre, ela começa a oxidar devido à ação do oxigênio e também de micro-organismo. Então, é necessário haver essa entrada de ar para que a umidade seja perdida e também para poder oxidar e levar oxigênio para as minhocas, levar oxigênio para os micro-organismos, porque se trata de um processo aeróbico, a gente precisa ter ar. A gente também não precisa transformar a aeração um processo super complicado, um processo onde eu vou fazer ali uma movimentação brusca, eu vou fazer como se fosse um liquidificador. Não é isso que a gente quer que entre oxigênio, a gente quer revolver os alimentos, os resíduos, mas de forma fácil, de forma que a gente não atrapalhe o processo de decomposição, tá? Então, faça o revolvimento, mas faça com cautela. Quanto de serragem eu ponho por cima depois? Bom, fez essa aeração, revolveu o material, percebeu que alguns alimentos estão expostos. Tem uma casca de banana aqui que eu tô vendo ela. Tem um pedaço ali de um chuchu que tá de fora, eu tô vendo uma cenoura. Bom, se você tá visualizando, significa que ele tá exposto e a chance de eliminar o cheiro, de atrair inseto, de atrair algum outro vetor é maior. Então, quando a gente cobre com material seco, seja com papelão, com folha seca, seja com
Com serragem, a gente está evitando que a umidade ela se perca completamente. A gente faz também o processo de esponja, de puxar um pouco dessa umidade para manter o composto ali com a umidade boa, equilibrada. E quando a gente coloca serragem, folha seca, material seco, a gente também permite com que essa serragem ou esse material, ele cubra todo o material e evite que outros insetos entrem ali para dentro, né? A gente evita que haja uma superpopulação, a gente evita que as larvas se desenvolvam ali dentro desse composto. Então, é sempre importante manter os materiais de forma que a gente não consiga visualizar eles, a ponto de que vai chegar num processo de maturação, que é geralmente quando a gente está com a caixa do meio ali já parada. É esse processo onde você vai mexer e não vai saber o que é casca de chuchu, o que é casca de banana mais. Ali vai virar um composto único, estabilizado, umificado e de forma que você não vai conseguir mais separar o que é uma coisa da outra. Vai estar completamente decomposto. Bom, agora eu vou entrar no tópico do composto, né? No final. Bom, agora que eu já aprendi um pouco sobre tamanho da composteira, o que eu preciso, onde eu coloco essa composteira. Eu falei um pouco sobre a umidade, que é muito importante, nem muita nem pouca, sempre em equilíbrio. Falei um pouco também sobre os animais que podem aparecer na composteira. Bom, os animais, eles são importantes, eles só apenas não podem estar em superpopulação. Assim como as minhocas não estão em superpopulação, a gente também não pode deixar que as larvas estejam assim, os ácaros e os micro-organismos também não estejam em superpopulação. Depois que a gente aprendeu um pouquinho sobre os animais, como fazer a isca, falei um pouco dos resíduos que pode, que não pode, como revolver a cada quanto tempo, como fazer isso, qual a importância, a gente entra no processo então agora de finalização, que é onde você vai coletar o seu composto, o composto sólido e o composto líquido. Composto sólido nada mais é do que aquele material decomposto, né, que eu falo de terra compostada, de adubo, humus de minhoca, várias pessoas dão o nome respectivo. E também tem o material líquido, né, que é o biofertilizante, que a gente coleta na caixa mais de baixo, que é a caixa coletora, que tá rica em água, tá cheia de nutriente que veio direto desse material que a gente colocou aí e que foi descendo, foi de gotinha em gotinha até chegar na caixa mais de baixo por gravidade. Só fiz uma caixa e não gerou líquido na última caixa. É normal? Sim. É normal você não coletar biofertilizante durante um tempinho? Sim, porque provavelmente o seu composto ele tá em um processo de equilíbrio muito bom. Mas se atente será que o seu composto está muito seco? Dá uma olhada nas suas minhocas. Como eu sei que as minhas minhocas estão boas? Quando eu olho para elas, elas estão brilhando, elas estão gordinhas, elas estão super vermelhas. Porque eu sei que elas estão se alimentando bem, elas estão com a umidade boa para elas não estão se sentindo desidratadas. Agora, você viu que as suas minhocas estão assim, tão bem, estão se alimentando, tá tudo acontecendo, significa então que o seu composto tá ótimo, tá com equilíbrio. Mas, você vê que tá precisando um pouquinho mais de umidade, pega um borrifador, joga por cima ali desse composto, vai olhando, coloquei pouca água, deixa eu colocar mais um pouquinho. Nunca chegue e derrame ali, um copo de água por cima, porque senão você pode gerar o problema do excesso de umidade. Vai aos poucos, né? Tudo que a gente aprende é na prática. Então, vai ali, coloca um pouco de água hoje. Será que hoje vai gerar biofertilizante? Bom, fica de olho e fica, com os ouvidos atentos. Começou a escutar uma gotinha, pode perceber que o seu biofertilizante está sendo produzido. Vou falar então um pouquinho mais sobre o composto sólido. Como que eu sei que o composto tá pronto? Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês como que eu sei que o meu composto tá pronto. Deixa eu me organizar aqui para mostrar para vocês.
Bom, esse aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir olhar direitinho. Esse aqui é o meu composto que tá pronto. Como que eu sei que ele está pronto? Primeiro, ele tá solto, ó, bem soltinho, não tá grudando. Se eu apertar ele, não vai escorrer água, mas eu sei que se eu apertar bem, eu tenho um pouquinho de umidade. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas dá pra ver que tem umidade. E olha aqui, tá cheio de gotícula de água. Então eu sei que aqui dentro tem umidade suficiente. Não tá com o fundo cheio de água, mas também não tá escorrendo. Você aperta aqui, não escorre. E quando eu esfrego na mão, não tá sujando, não fica barro, né? Não fica... Quando a gente pega o composto e esfrega, fica todo cheio de barro aqui, sim, fica todo preto, significa que ainda não tá pronto, porque ainda tem muita umidade para perder, tem muito composto ainda para ser degradado. Então a gente tem que ter aí uma conscientização de que para mim ter um composto pronto, eu preciso que ele esteja solto, né, um pouco mais seco, um pouco de umidade, de forma que quando você aperta, pode sair até algumas gotinhas, mas que não saia em fio, né? Às vezes eu peguei um composto, falei, deixa eu ver se ele tá bom. Aí você vai lá, aperta assim o composto, e aí sai aquele fio de água. Significa que tá ainda com excesso de água, tem que perder ainda essa umidade, que soltinho. Acalmar, né? Ter um pouquinho de paciência para esperar esse processo terminar. Deixa eu mostrar aqui para vocês também o biofertilizante. O biofertilizante eu coleto e eu não uso ele logo em sequência. Eu coleto ele, deixo descansando ali durante uns 15 dias, 30 dias, para que tudo que esteja aqui dentro entre num processo de fermentação mesmo, porque tá fechado. Então, eu vou entrar no processo de fermentação. Se tiver patógeno, se tiver alguma coisa que é tóxica, ele vai conseguir quebrar, porque aqui dentro tem micro-organismo, tem mineral, tem nutriente, que depois eu vou diluir ele em, que a gente fala 10 para 1, 1 para 10, na verdade, que se eu uso uma garrafinha dessa de 500 ml, eu tenho que colocar mais 10 garrafinhas dessa aqui de 500 ml de água. E aí sim eu tenho um biofertilizante que vai poder ser jogado nas plantas de forma segura, de forma que eu não vou prejudicar o funcionamento do micro-organismo que já está acontecendo nas minhas plantas. Eu não vou queimar minhas plantas, porque pode ter uma acidez maior. Então, se você não deixa ali num processo ali de fermentação durante um tempo, pode acontecer do biofertilizante queimar algumas plantas, matar ou prejudicar o pH ali da planta, do solo. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado também antes de simplesmente pegar o biofertilizante e jogar direto na planta, né? Tem que ter cautela. Deixa eu ver aqui outra coisa. Bom, eu identifiquei que o meu composto tá pronto. Quem me acompanha aí no Instagram, eu postei esses dias falando assim, gente, eu acho que meu composto tá pronto, hein? O que vocês acham? Pra ver se as pessoas conseguiriam identificar se o composto tá pronto ou não. A minha caixa do meio, que é a composteira que eu utilizei durante o desafio, esse composto já tá pronto. Inclusive eu dei uma olhada por baixo, dei uma revirada ali pra ver se tinha realmente muita ou pouca umidade. Apertei e falei, olha, tá solto, tá bem escuro porque houve degradação, houve oxidação do material e tudo se degradou perfeitamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou separar esse composto das minhocas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou catar minhoquinha por minhoquinha? Bom, as minhocas, elas são fotossensíveis. Significa que se eu colocar a minha composteira, deixar ela aberta, só de deixar a tampa fora,
eu já entro num processo ali de fotossensibilidade e as minhocas tendem a ir pro fundo. Coloco as minhocas expostas à luminosidade, eu faço com que as minhocas entrem mais para dentro do composto e a parte mais de cima do composto fica sem minhoca. Então eu vou fazendo isso aos poucos. Eu abro a tampa, eu deixo ele 10 minutos e venho com a mão, com a pazinha, mas sempre com cuidado, e venho coletando esse material e separo. Dou uma olhada, ó, não tem minhoca. Ah, tem uma minhoca? Bom, vou separar essa minhoca. E aí você pode colocar essa minhoca desde um local reservado para depois você pôr ela para a caixa de cima. Ou se você for começar uma nova caixa, né? No caso, você vai esvaziar essa caixa do meio. Então, mais pra frente, você vai precisar de composto de minhoca. Então, o que você vai fazer? Tirou a tampa. Esperou 10 minutos ali, as minhocas entraram para dentro, começa a tirar o material que tá por cima. Começa a tirar esse composto. Tirou, separou a minhoquinha que você viu ali perdida, vai fazendo de novo. Espera mais uns minutinhos, as minhocas que estão ali perto vão descer, até que você vai tirando, você vai ver as minhocas. Vai chegar no fundo da caixa, você vai ver um tanto de minhoca. E aí, quanto mais luz, ou às vezes até sol você pode colocar, desde que esse sol não seja direto, nem muito forte, as minhocas elas tendem a aglomerar num canto, né? Então, se você começa a tirar num canto e as minhocas vão para o outro, quando você já estiver ali quase finalizando esse processo de separação das minhocas e do composto, elas vão estar todas amontoadinhas ali, parecendo um ninho, um bolo de minhoca, e você cata elas e separa ela do composto de forma muito mais simples. Na compostagem doméstica, eu uso dessa forma, porque para mim também é um momento onde eu posso pôr a mão na terra, é um momento onde eu posso observar fisicamente, o que é aquele material ali que eu tô vendo, como que tá a umidade, eu quero pôr a mão, eu quero sentir a terra, né? Porque a compostagem é isso, eu vou te dar a oportunidade de você pôr a mão na terra, de pôr a mão em material vivo. Então, você vai ali separar a minhoca, eu olho a minhoca, nossa, será que essa minhoca tá boa, não tá? Ela tá gordinha, ela tá vermelha, ela tá desidratada, ela tá doente, eu olho pra ver se não tem alguma doença. Olha, essas minhocas estão ótimas, estão perfeitas. Bom, então eu vou separar essas minhocas no cantinho aqui e vou separar o composto. E depois de tudo isso, eu vou higienizar. Eu vou lavar a composteira, eu vou lavar a caixa que eu acabei de retirar o composto para poder voltar ela, para me poder fazer um novo ciclo. Por que eu lavo? Por que eu prezo por essa higienização? Porque às vezes a gente não enxerga, mas pode ter ovos, pode ter algum patógeno ali ainda que a gente não tá vendo. Então, quando eu lavo água, sabão e jogo até um pouco de álcool para dar uma boa limpada, boa higienizada, eu evito que algum ovo ecloda no momento que eu trago os meus resíduos. Então, se eu coloco ali uma caixa limpa, higienizada, eu facilito que haja uma compostagem um tanto quanto perfeita, né? Livre de ovos, de mosquito, de algum inseto, de alguma aranha, de alguma coisa. Então, eu evito isso. Depois que você separou o composto, onde você vai guardar esse composto? Você guarda ele, pode guardar até assim, olha aqui. Isso aqui é um pote de plástico, porque eu não jogo fora, né? Eu uso isso aqui para guardar comida, para guardar N coisas. Então, pode guardar aqui dentro. Aí, o dia que você for plantar, você vai pegar esse composto para usar. Da mesma forma que eu coloco biofertilizante dentro das garrafinhas plásticas, para não jogar fora, eu também faço isso com o meu composto. As minhocas, o que você vai fazer com esse monte de minhoca que você coletou, né? Bom, você pode colocar na caixa de cima, ou se você já tiver com a caixa de cima cheia, você já pode começar um novo ciclo. Pega um pouco desse composto que você acabou de separar, forra o fundo da composteira, pega as minhocas e põe em cima desse composto.
e logo em seguida já começa a colocar resíduo orgânico, serragem e pronto, já começa tudo de novo. Não, sem segredo, sabe? Sem dificuldade mesmo. Já coloca composto, minhoca, resíduo, serragem, pronto, acabou. E pronto, segue a vida, vai plantar as suas coisinhas. Quando eu sei que a caixa tá cheia e quando que eu sei que eu preciso partir para nova caixa? Bom, quando você realmente vê que não cabe mais. Você já deu uma apertadinha ali no resíduo, você viu, falou, não posso apertar mais, senão eu vou compactar, senão o oxigênio não passa entre os resíduos, não cabe mais nada, tá? Tipo, literalmente na tampa. Bom, então é porque não cabe mais, tá cheia. E agora você vai usar a nova caixa. Você vai pegar a caixa de baixo, a caixa que tá vazia, vai passar para cima e a caixa que tá cheia vai passar para baixo. E quando você passa essa caixa que tá cheia para baixo, você não mexe nela mais, você deixa ela ali quieta, que é micro-organismo, é minhoca que vai resolver. É eles que vão fazer todo o processo ali, porque você não vai mais interferir nela. E as minhocas que estão na caixa ali, que você acabou de falar que tá cheia, essas minhocas, a partir do momento que não há mais nada para ela degradar, elas vão passar para a caixa de cima. Então, a população de minhocas, como que eu posso dizer? A população de minhocas que você colocou na caixa de cima é um tanto bom, e também tem a caixa de baixo que tem minhoca, que também vai subir e vai ajudar a acelerar o processo. Então, não precisa comprar mais minhoca, tá? Depois de fazer tudo isso, tem que lavar as caixas, tudo mais. E diversidade de resíduo que eu falei pra vocês, né? Tem que ter uma grande diversidade de resíduo, porque assim eu levo uma diversidade maior de micro-organismos. Bom, pessoal, eu espero ter respondido todas as perguntas. Lembrando que quem quiser adquirir a composteira, que é a que eu vendo e tudo mais, pode entrar em contato comigo. Eu tenho 2 tamanhos de composteira, que é a de 45 e a de 78. Vem o kit aí com serragem, com balde, com minhoca, com terra e com manual. Tudo prontinho, é só você ter aquele momento de separação do resíduo e pronto, já começar a compostar na hora que você recebe o kit. Bom, se alguém mais tiver alguma pergunta, pode colocar aí, ou se não, pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar no WhatsApp, que eu respondo. Eu adoro responder as perguntas. Fiz essa live hoje justamente para responder o máximo de pergunta possível. Por mais que tenha dado, né, mais de uma live, né, tenha passado aí mais de 1 hora, eu agradeço todo mundo que me ouviu, que me fez perguntas, que esteve presente aí nesses 2 momentos hoje, que me enviou dúvidas durante todos esses dias. E com certeza eu agradeço assim, de coração todo mundo que me escutou, que me ouviu e que faz questão de entender, de compreender a compostagem, de ter atitude de falar, a partir de hoje os meus resíduos orgânicos não vão mais para o aterro sanitário, porque eu sou responsável pelo lixo que eu gero. Se eu compro uma banana, a casca da banana que eu não comi, ela vai ser degradada dentro da minha composteira. Ela não vai ser jogada mais dentro de um aterro, dentro de uma sacolinha, onde eu impeço ela de degradar, né? Então, eu sou responsável por aquilo que eu compro, pelo aquele resíduo que eu gero, e eu tenho que dar a destinação correta para aquilo que eu faço, né? Eu não tenho onde jogar fora. Por mais que eu jogue no aterro, o aterro está dentro do planeta onde eu vivo. Então, não existe jogar fora, né? Não existe enviar para outro local, a não ser para compostagem, a não ser para coleta seletiva. Então, eu espero ter passado para vocês essa ideia de que a compostagem é solução, sim. Hoje, para mim, a compostagem doméstica, a compostagem leira, todos os tipos de compostagem hoje é a solução para o nosso meio ambiente, para o nosso planeta. E eu espero que vocês tenham gostado
da live, de tudo que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante, porque mesmo eu sabendo responder, eu aprendo também quando eu falo com vocês. Então, pessoal, muito obrigado por terem me ouvido, gratidão mesmo por ter me escutado aí nessa segunda-feira, ter me escutado 2 lives seguidas. Agradeço mesmo todo o carinho e todas as dúvidas que eu recebi ao longo desses dias. Bom, espero também marcar uma live mais pra frente para responder mais dúvidas, para falar mais um pouco sobre outras coisas, tá? Pessoal, agradeço todo mundo aí que mandou mensagem, que acenou, que todo mundo que entrou, eu agradeço de coração. Tô salvando as lives e depois eu vou disponibilizar para todo mundo, tá? Muito obrigada, pessoal. Boa noite, boa segunda-feira para todo mundo, que a gente se veja outras vezes. Até mais, pessoal.